o alvo, e ele é baseado na carta de Paulo aos Filipenses, e custou um pouco para sair, né? Mas eu acho que tudo tem um propósito, porque como a gente está falando do caminho e do alvo, o que a gente quer passar para vocês hoje é mais o que seria esse alvo, né? Esse caminho, esse aprendizado, porque o que fica dessas lições é como nós trazemos essa vivência para a nossa vida, né? Esse crescimento, essa fé, essa perseverança. E então por isso que esse estudo foi tão importante, porque ele demorou para sair, mas ele saiu, eu penso, na hora necessária, na hora exata, né, Estela? De acordo. A gente vem falando desse assunto já, meses, eu, Adriana, com essa história do alvo, e veio várias coisas, né? Veio o caminho, tem todo. A gente espera poder compartilhar com vocês um pouco desse estudo. Eu já coloquei o slide na tela, ok. Sugestão. Tá joia. Então, vamos lá. O base do nosso estudo é exatamente essa carta de Paulo aos Filipenses, né, no capítulo 13, versículo 12 e 6, que ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas numa coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensarem de um modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Por que eu grifei essa palavra aqui, essa frasezinha assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos? Porque essa busca para o alvo, né, como a gente está falando de Paulo, de Filipenses, né, da carta que ele escreveu, quando que foi escrita essa carta, da maneira, né, a época que foi, a quem ela foi dirigida, a gente tem que lembrar uma coisa, que eu grifei essa frase justamente para que a gente não caia nessa percepção de que nós temos que nos comparar a alguém para a gente alcançar o alvo que a gente quer alcançar. Porque Paulo, sendo Paulo, ele teve a oportunidade de uma encarnação somente, ele conseguiu resgatar, ele era perseguidor do Cristo. Está me ouvindo? Melhor assim? Alô? Está me ouvindo bem? Então? Ok. Não precisa não, né? Ok. Desculpa, gente. Para a gente não entrar nessa percepção de que nós temos que entrar num parâmetro de comparação, porque nós vivenciamos, nós caminhamos, nós alcançamos nosso alvo de acordo com aquilo que com aquilo que nos é possível. Então, para a gente não cair também nessa frustração de que eu não conseguia, eu estou caminhando, mas acho que agora foi, né? Que eu estou caminhando, mas eu tenho que comparar com o meu irmão, eu tenho que fazer melhor que aquele, ou eu tenho que ser um Chico, ou eu tenho que ser um Paulo, eu tenho que ser uma Madre Teresa, uma Joana de Ângelo, um Divaldo de Franco. Não, eu sou quem eu posso ser dentro daquilo que eu alcanço, por isso que eu achei interessante isso. E lembrando também que essa carta aos Filipenses, um pouco da história que a gente tem, é que a gente não sabe com certeza de quando ela foi escrita, mas a época que ela foi escrita foi uma época de muito sofrimento, de uma época de que os cristãos eles eram extremamente perseguidos. E esse ele estava fazendo, o que Paulo quis passar aos filipenses a respeito do alvo é tipo assim, não desista, persevere na sua fé. As coisas estão dando errado, as coisas estão feias, estão matando gente aqui, né? Estão nos perseguindo, estão nos queimando vivos, estão nos jogando nas covas dos leões, mas veja, Deus é um pai de amor, ele vai nos libertar, ele vai nos alcançar, ele nos ama, ele nunca nos desampara. Então, essa carta aos Filipenses, ela foi escrita exatamente nesse momento que ele estava preso, não se sabe a data
com certeza, mas provavelmente, pelas informações que a gente tem, ou em Roma ou em Efésios, mas é naquele sentido de prisão, mas passando, mesmo ele aprisionado, mesmo ele passando por todas as coisas que ele estava passando, ele queria levar até aqueles as igrejas, né, o povo que ele estava, né, levando à luz do cristianismo, a esperança. Creiam, perseverem, tenham fé, porque vale a pena, porque nós vamos alcançar, nós vamos chegar lá. Importante essa colocação, eu vi nesse estudo, pensar quem ele escreveu e para quem ele escreveu a carta. Então, Paulo vem de uma história de superação, né? Ele veio de uma história onde ele era Saulo, ele passa por todas, vocês não acompanharam a história, tem o livro Paulo e Estevão, que inclusive a gente está estudando aqui às quartas-feiras, tem um grupo, dá para acompanhar tanto pessoalmente quanto online. A gente está de novo relendo o livro Paulo e Estevão. Que é uma psicografia, né? Que conta essa caminhada de Paulo, toda essa trajetória dele. Por isso que o sentido de quem está falando, o que ele está falando, tem mais peso pela caminhada que ele fez. Né? A gente, na verdade, só consegue ouvir alguém que fala alguma coisa quando fez a caminhada. Senão não dá para a gente comparar quem é que está falando isso, qual a experiência que essa pessoa teve para dar o conselho que ela dá. Então, esse momento que a Adriana falou, onde estava Paulo? Ele estava preso. Isso é fato, não se sabe exatamente onde ele estava, mas essa carta que ele escreve aos Filipenses é justamente para dar aquele ânimo, aquela força, tipo, olha, né, vamos com o foco. E aí ele vem falar desse alvo. Então, o alvo, como a Adriana mesmo colocou, o que a gente está acompanhando? Qual é o nosso alvo? No que a gente está se espelhando? O que faz a gente caminhar? Onde é que está a minha luz? Onde está o meu foco? Para onde eu estou indo? O que me move para aquele alvo? E Emmanuel fala para a gente dar uma definição muito interessante sobre algo que ele fala que é a união divina do discípulo com o mestre. Então, nada mais é do que a nossa caminhada, da nossa evolução espiritual, para que a gente chegue ao encontro do mestre, que a gente, né, o próprio Espiritismo coloca como Jesus sendo esse exemplo, uma pessoa que passou por aqui, que fez toda a caminhada dele, mostrando que era possível, falando para a gente que ia ser difícil, mas que era possível, mostrou com a vida dele. Então, essa união, né, do discípulo com o mestre, que tem Jesus como exemplo, que é o exemplo mais perfeito que puderam dar para a gente aqui, mostram para a gente, no próprio Kardec, quando pergunta para os espíritos, eles falam que Jesus é o exemplo mais perfeito que a gente poderia olhar. Mas não é só essa questão, né, de parecer com o mestre pelo mestre em si, mas aquilo que ele representa, a caminhada da evolução mesmo espiritual, da onde a gente pode chegar como espíritos. Essa caminhada da evolução, que é importante a gente pensar e lembrar de onde a gente vem, dos nossos instintos, dos nossos sentimentos. Porque se a gente olhar esse alvo como Jesus, né, ou mesmo você saber que você vai caminhar para os espíritos mais elevados, espíritos de luz, os angelicais, essa caminhada pode ficar muito pesada. Fala, nossa, mas eu tenho que andar, hein? Como que é esse caminho aqui? Até eu caminhar, eu caminho, o Paulo coloca assim, o caminho para o alvo. Mas como foi essa caminhada dele? Não foi um passeio no bosque. Não. Né? Paulo passou por várias, e todos nós passaremos, e os que vieram antes passaram por situações que é o que você faz essa caminhada que vai fazer você chegar ao alvo. Então, o seu direcionamento naquilo é importante. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Né? A gente começa a construir a casa pelo alicerce. E não só isso. Você sabe que toda vez que alguém está construindo uma casa, o engenheiro, o arquiteto, se ele não voltar para a planta da casa várias vezes, ele vai construir tudo bagunçado. Ele não vai ter uma direção do que ele está construindo. O alvo é construir a casa. Mas se ele não parar, não tiver aquela persistência de dia a dia, fazer o que ele tem que fazer e olhar para aquela carta para saber onde ele tem que construir, a casa vai ficar meio, né? Como era aquela musiquinha? A casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia morar nela, não, porque na casa não tinha chão. Então a gente vai chegar nisso. A importância da gente definir qual é o meu alvo, para onde eu estou andando. Por isso a importância dele falar que ele está prosseguindo para esse alvo. O que é esse alvo? Esse alvo é a iluminação. Ele tinha como alvo Jesus, que era o exemplo vivo. Ele resolveu fazer uma mudança, que antes ele perseguia cristãos, passa por toda uma transformação moral para chegar ao ponto onde ele segue os caminhos de Jesus. Então, é esse caminhar um pouco que a gente vem aqui falar com vocês, vem dividir com vocês o que é essa caminhada, o que a gente faz nessa caminhada para chegar nesse alvo. É interessante a Estela comentar isso, porque da questão da caminhada e a questão, né, do arquiteto, que às vezes a gente tem que voltar e olhar para ver se o trabalho ficou bem feito.
E eu quero trazer um pouco assim para a nossa, não somente nessa existência, porque nessa existência nós temos a oportunidade de fazer, e às vezes nós não conseguimos. Às vezes nós não conseguimos alcançar esse alvo, nós não conseguimos dar conta do recado. A gente vem com um propósito, mas aí a gente fall short, quer dizer, a gente quase chega lá, mas não chega. E por isso o conforto da gente saber nós teremos outra oportunidade. Então, no livro dos Espíritos, na questão 175, a pergunta, né, se haverá alguma vantagem de voltar, né, várias vezes e habitar a Terra. E essa questão, essa pergunta, ela tem duas respostas, a e a B. E aí, ela, no final, ele faz uma pausinha, né, e ele fala assim, não seria mais feliz ele permanecendo na condição de espírito? Aí ele responde, esse espírito responde, ele fala não seria mais feliz permanecendo, ele fala não, iria estacionar e o que se quer é caminhar para Deus. Então, quer dizer, dentro da nossa evolução, qual que é o nosso alvo? Nós vamos caminhar para Deus, querendo ou não. Uma hora, se a gente cansa, uma hora a luzinha acende, uma hora você pode até querer ficar estacionado, você pode até falar assim, não, eu não consegui chegar no meu alvo, tá difícil, vou largar para lá, o fulano faz melhor do que eu, vou deixar para a próxima, mas uma hora você vai. Então, por essa caminhada, né, Estela, que a gente quer passar para vocês, essa jornada de que nós vamos chegar lá, nós vamos chegar até Deus, nós vamos chegar até o alvo. Não interessa se vai passar por muitas vidas, se você vai conseguir fazer numa só, mas nós todos vamos caminhar para a luz. Então, é nessa caminhada, né, seja nessa vida ou em várias existências que viemos a ter pela graça divina, que eu acho que é o que acho que ficou mais forte nesse estudo, porque como que a gente consegue ter isso dentro de nós? Através da fé, é através da perseverança, é através do amor, é através da luz de Jesus que há entre nós, e esse trabalho de cooperação, esse exercício, porque se ficarmos estacionados, não conseguiremos dar o nosso primeiro passo para chegar até o nosso alvo. Essa caminhada que a gente imagina, né, que a gente faz, e aí na nossa doutrina, que nós sabemos que cada encarnação é um passinho a mais que a gente está dando nessa caminhada, né? Cada experiência, a importância da experiência, da encarnação, para que a gente consiga, através do conhecimento, através do estudo, porque somente assim a gente vai tendo, a razão vai se ampliando, a gente vai começando a questionar algumas coisas, até mesmo por que eu estou passando, por que eu estou passando de novo. Eu não acredito que alguma coisa deve estar acontecendo porque eu estou passando as mesmas coisas que eu passei há tanto tempo atrás. A história se repete. Enquanto a gente não começa a desenvolver essa razão e esse estudo, essa vontade de querer fazer esse caminho, a gente vai ficar estacionado. Então, assim, a gente não vai regredir. A gente aprendeu com os estudos de Kardec que o espírito ele não retrocede, ele só avança. Eu adoro quando o Humberto fala na palestra dele, que ele fala, todos nós chegaremos ao estado, né, Angélica? Mas eu não quero, mas vai. O Humberto fala, mas eu não vou, mas vai. Não vai, eu não quero, mas vai. Não tem jeito, não tem pressa. Tipo assim, aceita que dói menos. Né? Isso, aceita que dói menos. Vai. Mas eu não quero, eu vou emperrar, vou ficar aqui nesse caminho, vou ficar marrento aqui, não vou andar. Marrento é mineirês, não é? É mineirês, A gente troca as mensagens e aí eu fico encantada. Né? Outro dia ela falou, tô agarrada aqui. Eu tô quase soltando os mineiros, eu tô quase mineira já. Eu estou pegando umas coisas de mineiro que eu tô quase lá. Adoro, porque é tão gostoso, assim, é uma melodia. Eu acho que marrento é mineirês, né? Não, acho que não sei. A gente fica lá. E se a gente fica pensando na luz, eu acho tão bonita uma coisa que eu ouvi, que a gente caminha para a luz. Então, se você está no túnel, aquela história de, eu tenho a luz no fim do túnel. Mas a luz no final do túnel só é bom para quem está andando no túnel, você vai direcionar. Se você parar para dormir no meio do túnel, a luz só atrapalha. Então, é mais ou menos isso com o alvo. Se a gente está caminhando para um alvo que é a luz, porque você quer ir. Mas se você estiver dormindo no meio do caminho, a luz se incomoda um pouco. Então, esse discernimento do que é essa luz, o que é esse caminhado, o que é esse despertar, né? Porque é um despertar primeiro. Antes de você começar a caminhar, você tem que despertar. A criança, antes de começar a andar, ela passa por um processo. Né? E é o impulso dela querer se locomover que vai fazer com que ela role, depois que ela ganhe uma postura para começar a caminhar.
E essa postura que a gente vai ganhando ao longo do tempo, conforme a gente vai amadurecendo, desenvolvendo a razão, vai reencarnando, vai aprendendo, vai se solidificando, a nossa coluna vai ficando mais retinha, igual o bebê. Né? E a gente também, o bebezinho lá que não anda direito, o pai está lá em cima, né, dá a mão, segura, todo aquele cuidado. Se a gente pudesse colocar aquele plástico bolha em volta da criança para não acontecer nada com ela. Só que a criança vai crescer e a gente vai soltando a mão dela. E assim Deus também com a gente, vai confiando que a gente consegue tomar decisões, que a gente consegue fazer o caminho com algumas quedas, mas que a gente vai ter aquela força para continuar. Essencial que essa força de vontade aconteça. Então, eu tinha separado aqui assim, um certo de um caminho. Um texto de Emmanuel que ele fala, ele chama ante o alvo. Então, ele fala assim, o que a gente faz diante desse alvo? São as ações que a gente faz. Né? Então, assim, esse caminhar, trabalhar, prosseguir, continuar, servir, não parar. É primordial que a gente não pare nesse caminho, o mais difícil que ele seja. Porque vão ter amigos, vai ter suporte naquele caminho, para que a gente continue seguindo. E para esse alvo. Então, voltar para aquela carta, entender para onde eu estou indo, por que eu estou indo, é importante para que a gente faça essa construção. Não é simplesmente só o foco. Eu quero ser lá, eu quero ser um anjo. Mas, gente, para chegar a ser anjo, a gente primeiro tem que ser humano. A gente não aprendeu ainda nem ser humano. Ainda falta um pouquinho para a gente agir como humano. Enquanto a gente conseguir agir como humano, vamos agir como humano. Mas para chegar no anjo, vai ter uma caminhada. Mas se a gente ficar só lá em cima, focando nesse alvo, o que está acontecendo aqui também não vai resolver muito. E a Adriana tem uma história fantástica, né, sobre isso. Ela trouxe essa história para mim, foi uma lembrança que eu nem imaginei, assim, caiu tão bem nesse estudo, e foi recente. Foi. Quando a gente estava trocando ideia a respeito da questão do alvo, eu lembrei, não me perguntem como, do livro Alquimista, que eu já li, eu era adolescente, eu acho, do Paulo Coelho. Eu sempre gostei muito de ler, então, assim, no prefácio do livro do Alquimista, tem uma história de um rapaz que ele era filho o pai dele era muito alto naquela época, então ele manda ele atrás de um sábio, né, para ele poder descobrir, perguntar para ele qual era o sentido da felicidade, porque ele ia herdar as coisas do pai e ele tinha que saber qual era o sentido da felicidade, o sentido da vida. E aí ele viaja 3 dias para chegar até lá nessa casa desse mago, e ele esperando chegar lá, esperando assim, chegar um monge assim, né, no alto assim, né, tal, todo coisa, e chega lá, o cara vive assim num palácio, cheio de coisas, e ele conversando com todo mundo, ele fala, peraí, mas como assim, né, vim aqui atrás de um monge, sabe, esse cara tá aqui vivendo, conversando com todo mundo, ele acha assim tudo muito estranho. E na hora que ele chega lá, para surpresa dele, ele teve que esperar 3 horas para falar com o cara. Ele fala, não é possível, vim aqui atrás do monge, achando que eu quero achar aquele cara e tal. Aí depois, na hora que chega na hora dele, ele vira e fala assim, eu vim aqui porque meu pai me mandou, eu vim aqui para mim poder perguntar para o senhor qual que é, né, para você me explicar qual que é o sentido da felicidade. Aí ele olhou bem pro rapaz assim e falou, olha, eu estou muito ocupada agora, como você pode ver, né? Eu estou dando atenção, eu estava tendo, parece que uma festa no lugar, mas faz o seguinte, eu vou conversar com você, mas aqui, olha, eu quero que você vá e olhe, passeie pela minha propriedade, né? Conheça tudo aqui, mas eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te dar essa colher e vou colocar gotinhas de óleo nessa colher. Então você vai, mas na hora que você voltar, tenha certeza que as gotinhas do óleo tá na colher, tá? Ok. Aí o rapaz não entendeu nada e começou a andar, subia escada, descia escada, entrava em lugar, descia de lugar, focado lá com as gotinhas, né, de óleo na colherzinha dele lá. Andou por horas, chegou, voltou na presença do mago, do sábio, aí o sábio perguntou, então, você viu meus tapetes pérsios, os pergaminhos da minha livraria, os jardins que foram construídos não sei quantos né, por milhões de anos, você viu aquilo? O rapaz falou assim, envergonhado, falou, não, eu não vi nada, eu estava, né, preocupado com essa gotinha de óleo aqui. Aí ele falou, então, mas vá de novo, vê tudo, né, e me conta, quero que você, como que eu posso confiar na pessoa que não conhece a minha casa? Aí ele vai, né, não entende, aí ele vai, quando ele começa a olhar, ele fica maravilhado, ele vê tudo, acha aquilo lindo, maravilhoso, pá. Aí ele volta né, todo assim, né, estarrecido na frente. Na hora que ele vai falar com o mago, ele falou, cadê as gotinhas de óleo na colher? Tinha caído. Aí ele vai e fala assim, se eu posso te explicar alguma coisa no sentido da felicidade
vá, observe a vida, veja tudo aquilo que lhe é oferecido, mas não se esqueça das gotinhas de óleo na colher, né? Que é exatamente essa caminhada, que é exatamente, se a gente focar só no alvo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, a gente não vai viver, nós não vamos aprender, nós não vamos ter essa vivência desse aprendizado. Porque que adianta se chegar lá, um exemplo que eu vou dar aqui, que vem na minha cabeça agora, não, eu trabalhei, eu paguei meus táxis, eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe, fui fiel aos meus irmãos, aí você morre, né? Você desencarna, você chega lá, mas que mais que você fez na sua vida? Tipo assim, né? Qual que era o seu alvo? Era só ser bom? Ok, eu fui bom, mas e aí? Né? Então a gente tem que parar para raciocinar, ok, é necessário ser bom, é necessário trabalhar no meu melhoramento espiritual, sim, mas se eu não souber vivenciar, se eu não souber aproveitar, se eu não souber ter um olhar diferente para as coisas que estão à minha volta, a minha caminhada ela vai ficar dura, porque vai chegar lá, vai parecer que você carregou um saco de batata nas suas costas, e não precisa de ser assim, pode ser mais leve. Não é verdade? Essa história, eu fiquei pensando, quando a Adriana falou dessa história né, do alquimista, eu já li o livro mais tanto tempo que eu nem lembrava do livro, assim, e caiu muito para mim nesse sentido do estudo, porque quantas vezes a gente fica aí tanto, né, malabarista, assim, driblando com aquilo que tem na mão e esquece o que a gente está vivendo. A gente está caminhando, pensando na chegada, mas está esquecendo tudo que está acontecendo ali na volta, né? Hoje a gente caminha olhando só lá na frente e aí esquece do que é o principal. A importância da gente estar em sintonia. E o alvo também a gente pode pensar como a lei divina, né? A gente está em harmonia quando a gente está próximo da lei divina. Quando a gente começa a sofrer, a gente está distante dessa lei divina, desse alvo. Então, essas coisas que a gente vai adquirindo no caminhar, as experiências, né, o conhecimento, a maturidade, tudo isso que a gente vai adquirindo, as virtudes. E virtude, Kardec fala no Livro dos Espíritos, os espíritos, né, falam para ele que virtude é toda vez que a gente resiste uma má tendência da gente. E eles perguntam mais lá na frente, né, se é possível a gente resistir essas más tendências. Os espíritos falam que sim. Quando a gente não consegue, porque a gente se compraz naquelas experiências que a gente está vivendo. Isso é tão forte se a gente pensar, por que a gente não consegue sair da situação que a gente está, que a gente sabe muitas vezes que ela não é boa, a gente faz aquele esforço danado na caminhada, de sair dali, de continuar, mas é por isso, porque alguma coisa em nós ainda está precisando de trabalhar, ainda está precisando de amadurecer, está precisando de aprender, para que a gente possa ter a ferramenta para fazer essa caminhada, para chegar vamos falar na angelitude como um alvo final, mas assim, cada vez que a gente vem numa encarnação aqui, e na própria encarnação, eu acredito que cada vez que a gente faz esse esforço de vencer uma má tendência, a gente está adquirindo virtude, e é para ser celebrado, porque cada vez que você não responde aquele text message que te mandaram, ou cada vez que você, né, consegue domar aquela sua atitude de responder, ou qualquer coisa que você sabe que é seu, que você está lutando, você consegue, pelo menos naquele dia, você sabe que você está adquirindo uma virtude, que é justamente resistir a isso. Então, eu falei para a Adriana, a gente pensa, e teve alguns estudos que falavam da porta, do caminho e do alvo. Né? São alguns estudos mais para o evangélico do que no espiritismo. Mas trazer para a gente aqui, eles falam como a porta, a travessia da porta, a caminhada para chegar ao alvo, que é essa angelitude. Então, nesse caminhar, eu fiquei pensando, tá bom, a gente sabe que tem um alvo que a gente quer chegar, mas o que faz essa caminhada? O que faz que eu siga adiante, que eu vá atrás desse alvo? E né, a gente conversou, eu passei para a Adriana e a gente chegou nessa conclusão. Eu falei para ela, acho que desse estudo que ficou para mim assim, como é que eu faço essa caminhada? Para mim ficou a perseverança, porque a gente só vai conseguir fazer a caminhada se a gente perseverar. E hoje de manhã, ouvindo uma palestra, eu ouvi uma frase assim, eu escrevi porque eu achei lindo essa definição de perseverança. Ele chamou de perseverança a constância da esperança. Então, para a gente não desistir desse caminho, para a gente conseguir caminhar, a gente tem que perseverar dessa constância da esperança. Que a gente possa caminhar seguro de que a gente não caminha sozinho, seguro de que a gente está em processo de construção, que a gente está aprendendo. Quanta coisa que a gente vai colocar ali como consistência e constância, que seria essa perseverança para a gente seguir esse caminho. O que a gente vai levar daqui? Quais são as gotinhas de óleo que estão lá na colher? Exatamente.
E a Estela falando, a gente lembrando, né, da questão do estudo que a gente estava conversando, como a gente está falando de Paulo, como a gente está falando, né, da carta aos Efésios, né, e do alvo do momento que ele está passando, fica o convite também, né? Porque a porta, caminho e alvo, acho que tudo é uma sequência, né? E eu vejo essa porta como a porta seria o despertar, o convite, né? A aceitar. Né? Você vem, se algo lhe é apresentado, lhe colocado feito um convite. Então, esses convites sutis que nos é feito todos os dias, a partir do momento que a gente aceita esses convites e se abre para novas possibilidades, nós estamos dando abertura a um caminho mais leve. Porque essa perseverança que a Estela colocou, nós temos muitos exemplos dessa perseverança, dessa luz, dessa paz, através, né, dos estudos, e quem estiver participando, quem já leu, ou quem quiser, né, se interessar pelo livro Paulo Estevão, no inicinho já no livro, é um pouco assim, a leitura é um pouco meio que triste, porque são muitos acontecimentos, mas você vê que na trajetória, né, antes de Paulo ser Paulo, ele teve o Estevão, né, que foi depois foi aquele que ajudou, que o guiou, que teve ali com ele na caminhada, porque sem Estevão, para Paulo, acho que seria praticamente quase impossível, porque acho que assim foi o complemento, a espiritualidade, Deus na sua né, na sua soberania, ele sabe colocar aqueles com quem caminhamos. E nessa caminhada dos dois, a caminhada de Estevão, ela foi bastante triste, mas assim, mostra a trajetória de uma pessoa que teve tanta fé, que através de tanta tragédia, de tanta dor, de tanta luta, ele não perdeu a fé e não perdeu a perseverança. Ele perseverou, ele teve sempre a certeza daquele Deus que estava com ele. E isso, gente, é assim, de uma força tão grande a gente pensar assim, olha, está acontecendo isso comigo, minha casa está caindo, eu estou falido, eu não tenho um carro, eu não tenho um trabalho, está tudo caindo aos pedaços, mas eu sei aquele que está ao meu lado. Eu sei, né? Aquela coisa, né? O caminho, quando Jesus estende a mão para Pedro e fala: vem, coloca seu pé aqui, né? E ele olha, quando ele olhando para Jesus, ele até dá 2 passos. Na hora que ele tira o olho de Jesus, o que acontece? Ele sucumbe, ele desce. Na água, na água. Então, quer dizer, por quê? Porque a gente tem que ter essa certeza de com quem nós estamos caminhando. Eu acho que quando a gente tem essa certeza, essa perseverança que nós construímos, ela fica mais fácil, fica mais leve, né, Estela? E como eles falam para a gente, está tudo ligado ao trabalho. A gente não vai conseguir fazer essa caminhada se a gente não servir, se a gente não amar, se a gente não olhar quem está na caminhada com a gente, porque não é uma caminhada solitária. Né? Nós caminhamos juntos, porque nós estamos nesse processo, né? Tem a lei da sociedade, a gente precisa um do outro, então não dá para fazer nada se a gente fizer sozinho. Eu caminhar sozinha não vai dar muito certo, porque vai ter horas na minha caminhada que a gente vai ter até a capa do estudo, tem lá um rapaz pulando, né? Duas pedras, assim. Vai ter momento que eu vou precisar de pular. Eu trabalhei muito tempo como guia de turismo ecológico, a gente fazia caminhadas na mata, né? Em floresta, em cachoeira. E é impressionante, você pega um grupo de pessoas que não se conhecem, coloca para fazer uma caminhada no meio do mato. No final do dia, a interação entre essas pessoas é tão grande, porque nessa caminhada você não consegue fazer sozinho mesmo, porque quando você tem que transpor uma pedra, você precisa de alguém para te dar a mão, né? E você lembra que atrás também tem alguém, então você necessariamente você pega a mão do outro, da pessoa da frente, e vira para ajudar a ver aquela corrente humana para atravessar o rio. A melhor forma de fazer um grupo se unir é fazer uma caminhada ecológica, onde tem esse desafio de você transpor obstáculos. Mas a vida é assim também, não é? A gente também precisa de alguém para dar a mão para a gente, um telefonema, um está um pouquinho mais fraco, ajuda, carrega a mochila um pouquinho. Então, não esquecer que essa caminhada é um trabalho, a gente está ali se equilibrando, só existe movimento, a gente só se equilibra no movimento. Tenta andar de bicicleta sem pedalar. Tenta ficar em cima da bicicleta, equilibrado sem pedalar. A bicicleta exige que a gente pedale. Então, não é uma coisa, vou ficar aqui esperando, porque uma hora, né, vai achar que aquele caminho, aquela esteirinha de aeroporto que leva a gente. Não, vai exigir que a gente faça esse esforço. Então, eu separei um trecho de Tá em Pedro, que eu acho que é bem importante a gente pensar isso, que não é passivo, que a gente tem que ter a nossa atitude nisso, e o que a gente faz naquela questão da virtude que eu disse,
que é essa superação das nossas más tendências. Ele fala assim, para a gente se empenhar em acrescentar a nossa fé à virtude. Porque também sem fé a gente não vai a lugar nenhum. A fé, ela é, né, é onde começa tudo. A gente acreditar, confiar. Não é acreditar porque você tem que acreditar em alguma coisa, mas você confiar que aquilo exatamente está ali, que já te ajudou algumas vezes, que vai estar sempre com você. Então ele fala, e pense para acrescentar a sua fé à virtude. À virtude, acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento, acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio, acrescentar a perseverança. A perseverança, acrescentar a piedade. E a piedade, acrescentar a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então, é um caminho que a gente percebe que ele coloca como o amor no final, mas a gente sabe que o amor está em todas as coisas, né? Porque sem o amor, nada disso. A virtude, conhecimento, domínio, perseverança, nada disso vai acontecer. Então, o trabalho que a gente faz nesse caminho para chegar nesse alvo, que é longa a caminhada, pode ser mais curta, depende de como que a gente vai fazer esse nosso caminho. A gente vai sozinho, juntos chegaremos mais longe. Já fala aqui no KSSF, a Marisa abre o vídeo falando, juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe, com certeza. E caminhada boa, que bom que a gente está aqui caminhando junto. Eu vou te falar, acho que nessa pandemia, se eu não tivesse aqui esses estudos, e vocês, porque é tão bom poder estar aqui e receber abraço, e dar abraço, e caminhar, assim, a importância da gente ter alguém para caminhar, e olhar isso. Eu posso ser aquele que está ajudando na caminhada do outro. A caminhada não pode ser só minha. Eu tenho que olhar quem está do lado. Que é a lei de cooperação, né? O trabalho de cooperação. Porque eu não sei aonde que é que eu estou vendo aqui no nosso uma nota que você colocou aqui, eu não sei de onde, que acho que é do Emmanuel essa frase, que fala assim, ó, buscas a paz de Deus, o serviço é o caminho. E ante o alvo, os que seguem é que podem chegar. Então, quer dizer, é esse movimento, essa cooperação, é essa perseverança, é essa doação, é esse estender a mão. Hoje eu estou estendendo a mão, amanhã eu que estou precisando daquela mão que me levanta, e aí assim nós vamos, e assim é esse caminho, né? Porque todos nós estamos querendo alcançar o alvo. Então, quando a gente está falando desse alvo, a gente está colocando assim no aspecto maior, para tirar aquela coisa só da matéria, né? Do nosso mundo material. Eu quero, meu alvo é o quê? Comprar uma casa, comprar um carro, ter meu green card, ou ir no Brasil passear, entendeu? Quer dizer, para tirar um foco um pouco desses alvos que nós colocamos, né? Metas, vamos falar assim, para que são imediatas, que são coisas que a gente pode já ver, e pensar assim num aspecto maior, né? De que esse alvo será a nossa caminhada para o Pai, a nossa caminhada para a luz, a nossa caminhada para a nossa evolução espiritual, mas tudo exige de nós cooperação, exige de nós trabalho, exige de nós mudança e exige de nós também a perseverança. E a vontade de conseguir, de continuar caminhando, de continuar perseverando. Eu acho que é isso que Paulo, quando ele fala aos Filipenses, né, quando ele fala assim, né, ele fala, eu estou seguindo para o alvo, eu ainda não consegui, né, não falei que eu vou alcançar, mas porque até ele, nos finais, ele também estava, ele não tinha ainda conseguido ainda, ele deixou de ser perseguidor de Cristo para perseguir o Cristo, como ele diz assim, está perseguindo no sentido de alcançar, e ele falava, gente, eu ainda não alcancei, mas eu vou alcançar, então se eu estou caminhando para alcançar, vocês também vão alcançar, junto comigo, porque eu também não estou caminhando sozinho. Então, acho que era essa a perspectiva dele falar, que ele seguia caminhando, porque ele ainda necessitava também daquela iluminação, que ele já não estava pronto, né? Que como muitos podem pensar que essa trajetória dele foi fácil, nossa, eu acho tão assim legal a gente estudar quando a gente vê nessa transformação de Paulo, porque as leis divinas já estavam dentro dele, ele era um doutor da lei, ele era aquele cara que, né, que sabia, ele ia ser um rabino, ele ia ser lá o maioral lá dos fariseus, e quando ele teve o encontro com o mestre, né, quando ele aceitou, né, quando esse convite, a vida dele transformou, mas transformou assim, parece que tudo assim, caiu uma cachoeira, fala, agora eu vou te desconstruir para me te construir. Acho que esse que é o legal, né? Ele passou por um momento de, né, eu vou, tipo assim, isso aqui você tem que perder, isso aqui você tem que tirar, isso aqui agora você vai começar a ganhar, até você chegar aonde você tem que chegar. Eu acho que é essa a grande mensagem, né, de que ele quis passar aos filipenses. Eu
ainda em construção, continuam caminhando. Então, continuem vocês também, porque vocês também vão alcançar. Nossa, isso. Eu, em construção, ainda continuo caminhando. Isso é muito lindo de pensar. Não é? Essa carta dele foi justamente para isso. Ele mesmo, em construção, ele preso, para dizer para não desistir. E essa questão do alvo, a gente está colocando na parte espiritual, como evolução, mas se a gente coloca um alvo, isso que a Adriana falou, o meu objetivo, seja a casa, a gente coloca muito facilmente o alvo objetivo em coisas materiais. Né? Eu vou fazer isso, vou me organizar para fazer isso. Mas a gente consegue, será que parar e pensar mesmo nessa parte dessa construção de nós mesmos, a gente se tornar mesmo mais fraterno, mais amoroso, fazer a caridade, se melhorar, como é a busca da nossa iluminação, esse autoaprimoramento, esse esforço, esse sacrifício que a gente faz durante essa caminhada. Isso em construção, eu continuo exatamente isso. Né? Quando eu vejo essas pessoas que passaram por aqui, deixam mensagens assim, no meio de tanto sofrimento, de tanta coisa, Chico, isso que faz a gente... Eu pensei nele agora também. A gente estava falando do estudo foi um collab que a gente fez com a Mar, né, sobre a questão de estação, o que é estar saudável, que o Chico falou, né? Eu estou doente, mas eu estou são. Então, assim, o que é você estar, né, a perfeita harmonia da alma, a busca da gente ficar ser saudável na alma. Então, que a gente sai um pouco desse nível de alvo, de meta, a gente vai chegando no final do ano, começa janeiro. Essa semana, a menina que trabalha comigo falou assim, não vejo a hora que esse ano acaba. Aí, hoje de manhã, eu fiquei pensando, eu falei, mas será que, assim, na hora que acabar, então, que virar 2022, tudo acabou? Vai ficar tudo lindo. Janeiro, assim, mês mágico. Como se fosse acabou assim, o ano. Que bom, não vejo a hora. E eu já pensei assim, nossa, o ano que vem vai ser o ano. É o ano que vem. Mas, gente, se a gente não fizer a caminhada em 2021, 2022 vai acordar igual. Assim, todo dia Todo dia um ano novo. Todo dia uma reencarnação nova. Pensa bem o quanto que exige da gente, que a gente veja como oportunidade de mudar agora. Não vai ser um ano novo se a gente não fizer nada agora. Não tem mágica. Né? Eu queria que fosse. Mas, 1º de janeiro a gente acorda, tá magrinha, tá mais jovem. Ela tá na garagem, o trabalho dos sonhos, o green card, o marido. Tudo tá lá. Tá lá, acordou janeiro, tá aqui, o painel deixou um saco enorme. Não, né? Se a gente não fizer o nosso trabalho, a nossa caminhada. Gente, essa história da colher com óleo. Foi perfeita. E esse equilíbrio de você olhar, analisar, aprender tudo aquilo e guardar você, aquele óleozinho. Para mim, foi que ficou melhor, assim, de toda essa história. E imaginar o que essas pessoas que vêm na frente da gente deixam como perseverem, né? Não desistir. Constância na esperança. Vamos ter a constância, acreditar na providência divina. Porque a gente está aqui porque teve uma providência. Não dá para falar que não teve. A gente teve. A gente pode estar passando por um problema agora que a gente não está vendo a providência. Mas a gente já teve muita providência que a gente nem imagina. Nem imagina, exatamente. Acho que a gente pode colocar o último slide aí. O slide? Essa temporada de pandemia. Não é? Então, assim, só para, assim, já quase, né, na reta final, finalizando aqui a... Você põe, não? É o último slide aí. Okay. Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho, só para me ver aqui. Aqui, achei. Não, peraí. Só um minutinho, gente, por favor. Onde que ele tá? Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Ok. Peraí, acho que não dá para me enxergar. Não, eu ponho aqui, ó. Ok. Então, só para finalizando concluir a nossa palestra, com a história, né, das gotinhas de óleo, né, na colher, né, do foco, quando a gente coloca aquele foco ali, mas a gente não olha, né, não abre os olhos para ver aquilo que está em volta, eu trouxe esse último versículo aqui, no último capítulo de Paulo Estevão, de novo, né, quem quiser, com um convite mais uma vez para ler esse livro maravilhoso, participar dos estudos, que assim, realmente vale a pena. E tem uma parte, só para dar uma sequência, para quem não conhece, não entende a obra, não vai saber o que eu estou falando, Paulo, quando ele teve encontro com Jesus, ele ficou cego, né? Ele ficou cego pela luz, e aí Jesus pede que Ananias, a quem Paulo estava perseguindo, que fosse ali. Paulo perguntou, o que queres que eu faça? Ele falou, vá até tal cidade, entra lá, espera que eu vou
te dar direcionamento. E ele fez. E esse direcionamento é que ele deu para Ananias. Falou, Ananias, vai lá, você vai curar Paulo. E Ananias fala, peraí, mas mestre, é como assim o cara está querendo me matar? E fala, não, só vai. E Ananias obedece e vai. E aí, na saudação de Ananias, ele fala, irmão Paulo, venho aqui te trazer. E ele é curado naquele momento. Então, passa-se toda a trajetória, né? A história toda, tem que ler o livro, não vou contar aqui tudo. Você vai contar o fim, porque esse é o fim, né? Esse é o fim, mas assim, vai valer a pena, porque vocês vão entender porque que eu vou contar o final. Não, mas não é um spoiler, porque o fim, gente, é só o começo, exatamente. Então, nesse finalzinho, Paulo já estava ali, ele já tinha, todo mundo sabe que ele foi executado, né? Ele foi decapitado, parece. E aí, quando ele está, né, já lá na visura do mundo espiritual, ele, no momento que ele, né, o corpo físico se separa do corpo espiritual, ele fica, todos nós acho que passamos por essa transição, ele fica meio confuso, e nessa confusão ele volta a ficar cego, a cegueira dele volta. E aí ele se encontra assim, meio que confuso, os espíritos levam ele para um lugar assim reservado, parece que ele está debaixo de uma árvore. Aí ele se vê cego, mas aí quando ele se vê cego, ele escuta a voz. Irmão Paulo, venho aqui te saudar. Aí ele começa a chorar, ele fala, Ananias, não é possível, você aqui de novo, né? Que ele sabia que ele já não estava mais no mundo físico, ele já sabia que ele tinha desencarnado. E ele começa a chorar, e começa, né, aquela felicidade, ele fala, olha, ele tem uma conversa breve com Paulo, mas ele vira e fala com ele assim, olha o que Ananias fala com Paulo. Vê novamente, em nome de Jesus, desde a revelação de Damasco, dedicaste os seus olhos a serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Olha que lindo. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Olha que maravilhoso. Aí, se imaginar que ele ficou cego e na cegueira dele, Ananias fala, não, olha, vê de novo. Quer dizer, né, tira um foco, né? É claro, é importante dar vazão às gotinhas no óleo, sim, mas olha aquilo tudo que você construiu, somente não focado nas gotinhas de óleo. Vê as maravilhas de Deus. Gente, eu achei assim, de uma grandeza tão grande esse finalzinho. Aí eu termino aqui a última frase que ele colocou, né? Que ele depois tem problema não. Ele fala, né? Combati o bom combate e terminei a corrida e guardei a fé. Que ele escreveu na segunda carta de Timóteo, que foi a última epístola que ele escreveu quando ele estava ali já nos finais momentos antes de ele ser executado. E eu acho que é isso que ficou desse estudo, essa fé, essa perseverança, esse olhar diferente. Abrir os nossos olhos espirituais para essa grandeza toda que nós podemos alcançar, né? Se seguirmos firmes no alvo, mas também contemplando as belezas de Deus através da fé, da esperança e do amor. Né? Isso mesmo. E para a gente encerrar aqui, eu queria falar, né, uma passagem que está em Mateus, e que Jesus diz, então Mateus conta, né, que quem perseverar até o fim será salvo. E a gente lê essa frase e fica pensando, salvo do quê? Né? Serei salvo de nós do quê? Mesmos. A gente tem seria um outro estudo, uma outra palestra para falar salvação. Mas eu achei uma definição bem bacana, que foi dada pela Sandra Borba. Ela já fez até palestra aqui. Ela fala que ela dá essa questão, ela explica isso como encontrar uma harmonia com a lei divina ou a lei natural pelo esforço da evolução. Então é a nossa evolução, nossa caminhada que vai chegar nisso, no final, onde você pode falar, eu combati o bom combate, que foi o combate dele com ele mesmo. Porque nessa caminhada para o alvo, também é uma caminhada para dentro de nós. Porque se Deus está dentro de nós, a nossa caminhada também inclui o nosso caminho para dentro da gente. E essa fala de Paulo serve para todos. Para todos nós. Todos nós diremos isso algum dia. Todos nós diremos isso um dia. Valeu a caminhada. 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 Valeu o alvo. Essa palestra. Justamente um bom combate e bem combate que todos ganham. Exatamente. Eles chegarem juntos, porque ninguém perde nada. Sim. Então, chegaremos juntos. E você respeita o pouco avanço do outro, sabendo que ele também vai chegar lá. Então, esse é bom. Acho que é isso, realmente esse combate de entender que todos estamos no combate de nos melhorarmos, consciente ou inconscientemente.
Porque mesmo fazendo as atrapalhadas que a gente faz tentando acertar. É que a gente é atrapalhado ainda, né? Mas olhar para o outro, que ele não fez com a intenção de, mas é o que ele pode dar naquele momento, esse que ele também está num combate, ele com o que está dentro dele, que é aquela semente que vai virar, né? Vai chegar anjo, não quero, mas vai. Com aquilo que ele estava vendo, com aquilo que ele pode dar naquele momento. A gente só pode dar até onde a gente chegou. Então, o outro também só pode dar até onde ele chegou. Mas a gente entender isso é uma caminhada boa. E vai